Educação à distância, mudando realidades. Estamos novamente para falar sobre o tema trabalho infantil. Quero saudar a todos e a todas os nossos conselheiros, conselheiros de direitos, conselheiros tutelares. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje, que nós temos a satisfação de ter aqui a ilustríssima professora, a Rose. Tudo bem, Rose? Tudo bom, professora. Um prazer ter você aqui conosco nesse módulo. Seja bem-vinda a Rondônia mais uma vez, né? E eu estou acompanhando todo o projeto, todo o trabalho, tá? Você está de parabéns, viu? Muito obrigada. A professora Rose vai nos acompanhar e vai mediar, né, as interações que fazemos com os cursistas. Então, vocês coloquem as compreensões de vocês, as reflexões, novamente enfatizar da minha satisfação de saber que temos profissionais tão sérios, profissionais tão engajados, que estão aí nos territórios, atuando como excelentes conselheiros tutelares, como excelentes conselheiros de direitos. É assim que fortalecemos as políticas públicas, é assim que fortalecemos essa rede que protege crianças e adolescentes. Nós falamos já bastante sobre o tema trabalho infantil, mas é importante estar ressaltando essas definições. O que é trabalho infantil de acordo com as legislações brasileiras? Eu tenho aqui e diz assim: atividade econômica ou atividade de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remunerada ou não, realizada por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E é importante, já dissemos isso, mas gostaríamos de ressaltar. Nós estamos falando de atividade econômica ou atividade de sobrevivência. Então, seja com ou sem finalidade de lucro, seja remunerada ou não remunerada, atividades que sejam realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, e aí excetuamos a condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos, é trabalho infantil e é proibido no Brasil. O trabalho noturno, com relação ao trabalho noturno perigoso ou insalubre, praticado por adolescentes com menos de 18 anos, isso também é trabalho infantil. Toda atividade realizada por adolescente trabalhador que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que é executada, possa prejudicar o seu desenvolvimento, seja físico, psicológico, social ou moral. Essas definições, elas constam no terceiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Então, esse plano nós vamos falar mais à frente, é um plano que tem validade de 19 a 22, né? De 2019 a 2022. Nesse plano consta essa definição do que é trabalho infantil. Então, em resumo, é importante sabermos que até 14 anos a proibição é total. Não existe exceção com relação ao trabalho. Entre 14 e 16 anos, tem também uma proibição geral, mas admite-se uma exceção, que é o trabalho na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14 anos, é permitido estar na condição de aprendiz. Entre 16 e 18 anos, existe uma permissão parcial. O que seria isso? São proibidas as atividades noturnas, atividades insalubres, atividades perigosas e penosas, e nelas são incluídas as 93 formas de trabalho infantil que estão relacionadas no decreto 6481 de 2008, que é a chamada lista TIP, que são as piores formas de trabalho infantil. Então,
dessas atividades, elas são prejudiciais à formação intelectual, à formação social e moral do adolescente. Então, fiquem atentos aí à definição do que é trabalho infantil, porque você que é conselheiro tutelar, que tem no seu cotidiano de trabalho o contato, né, com crianças, o contato com famílias, precisam saber aqui no Brasil qual é a legislação, qual é a definição que nós temos com relação ao tema trabalho infantil. E você que é conselheiro de direitos, também que participa aí de todas as tratativas com relação às políticas públicas do teu município, com relação aos projetos, então é importante que você saiba o que é trabalho infantil. Mitos, nós falamos sobre a questão da necessidade de desmistificar algumas situações. E nos exemplos que vocês dos polos nos mandaram, vocês falam muito sobre essa questão do senso comum. Nas outras atividades, professora Rose, foi muito importante a participação dos cursistas. Legal. Nos polos, e eles enfatizam bastante. O conselheiro tutelar atua a partir de legislação e não a partir do senso comum. Então, assim, foi gratificante poder perceber o quanto que esses profissionais que estão na ponta estão preparados, né, para debater esse tema. Isso é importante mesmo, até porque quem é o maior beneficiado são as crianças e os adolescentes, né, nesse sentido. E a gente tem uma peculiaridade, a gente tem muita questão de zona rural, né, nessa nossa região da Amazônia Legal, então é importantíssimo mesmo a gente estar pautado dentro do que a legislação prevê, né, e saber que ela prevê e de que forma que a gente pode estar, né, se valendo dessa legislação para poder contribuir com a proteção de nossos meninos e meninas. Muito bem. Então, falando nessa necessidade de desmistificar, né, vamos quebrar com essas ideias de que o trabalho evita a criminalidade. Aquela famosa frase, é melhor estar trabalhando do que ser bandido, né? Por quê? Que precisa estar entre essa polarização, ou trabalha ou é bandido, né? Por que não falamos, como muito bem colocou uma conselheira tutelar, por que a lista apresentada de opção a essas crianças não é a lista de proteção de direitos, né? É melhor trabalhar, é melhor fazer o quê? Por que na classe média os nossos filhos, eles primeiro estudam para depois escolher uma profissão, e sendo que em algumas outras classes sociais, como para os mais pobres, por exemplo, é melhor trabalhar. Então, por que a lista de opção não é melhor estudar, é melhor ter o lazer, é melhor brincar, é melhor ter acesso à saúde? Então, por que as listas de opção não são as listas com relação à proteção? Assim como também essa questão de que o trabalho afasta o jovem das drogas, né? Então, assim, nós precisamos ter cuidado de que os nossos jovens precisam estar afastados da drogadição, mas existem outros caminhos para fazer isso. Garante um futuro profissional, né? Quem foi que disse que trabalhar na infância garante um futuro profissional, quando na verdade os números nos apontam que as pessoas que tiveram que trabalhar na infância, por vezes, não puderam se dedicar aos estudos, não puderam se dedicar realmente a uma profissionalização, a um preparo, e quando chegam na fase adulta, nem sequer conseguem estar no mercado de trabalho, né? Ou quando conseguem, não conseguem se destacar no mercado de trabalho. Então, que a gente quebre essa ideia de que para garantir um futuro profissional precisa do trabalho precoce. Forma o caráter, isso também precisa ser desmistificado. Nós temos várias formas, né, para essa formação de caráter, a convivência familiar, a convivência comunitária,
na escola, no acesso às políticas públicas, todas essas vivências que nós temos ao longo da nossa vida vai formando esse caráter, né? E não precisamos do trabalho precoce para isso. Reforça e consolida os papéis de gênero, do tipo, meninas cuidam da casa, meninos trabalham fora. Precisamos desmistificar essas situações, né? Então, meninas e meninos podem cuidar da casa. Nós falamos já sobre a questão de atividades, né? Atividades que são importantes no cotidiano da vida de uma criança e de um adolescente, como, por exemplo, arrumar os seus brinquedos, arrumar a sua cama, né? Organizar seu próprio ambiente ali na sua casa. Não precisa ser menina ou menino para fazer isso. Então, precisamos ter cuidado com esses mitos que nos são colocados. Mas para falar disso, de trabalho infantil, nós falamos de previsões legais. E nos foi apontado, e é importante ressaltarmos que o conselheiro precisa conhecer que a legislação federal de 88, ela no seu artigo 7º, fala dessa proibição do trabalho. Diz assim: direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vise a melhoria de sua condição social. Proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a pessoas com menos de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo sob a condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, isso aí nós temos na nossa Constituição de 88. Temos também a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que data de 1989. Estabelece a proibição de qualquer tipo de exploração econômica de crianças, considerando como exploração qualquer espécie de trabalho que prejudique a escolaridade básica. A Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente é sim importante, é uma importante previsão legal para você, conselheiro, embasar a sua atuação. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 8069 de 1990, no artigo de 60 a 69, fala dessa proteção integral à criança e ao adolescente no âmbito do trabalho. Então, nós temos aí várias legislações que amparam a atuação dos conselheiros, como também a consolidação das leis do trabalho. O Decreto-Lei 5452 de 1943, lá no artigo 403, diz: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E lá no parágrafo único diz: o trabalho do adolescente não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência escolar. Então, está na consolidação das leis do trabalho. Temos ainda a Lei da Aprendizagem. A Lei da Aprendizagem, que é datada de 2000, né? É a Lei 10.097, que estabelece que empresas de médio e grande porte devem contratar adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Essa lei fala que de 5 a 15% das vagas dessas empresas precisam ser destinadas à aprendizagem. Então, esse é um desafio que nós temos para que as empresas reconheçam a importância de participar desse processo de enfrentamento e de erradicação do trabalho infantil, além dos resultados que a aprendizagem já provou que traz na própria organização ali da empresa, na própria organização das equipes nas empresas, né? Essa questão intergeracional, o quanto que é importante termos pessoas mais idosas convivendo com pessoas mais jovens, o quanto que isso traz de ambiente saudável para essas empresas.
Mas ainda falando dessa questão, né, legal, dessa questão jurídica, nós temos a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que é datado de 1973 e que dispõe sobre a idade mínima de admissão ao emprego e ao trabalho, que diz no seu artigo 2º, a idade mínima não será inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória, ou em qualquer hipótese não inferior a 15 anos. Trabalho infantil é o trabalho executado por crianças e adolescentes com menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, com registro de carteira como tal, a partir de 14 anos. Então, se eu digo que alguém é aprendiz, na carteira dela precisa estar registrado que é aprendiz. No setor formal ou informal, ou ainda em atividades ilícitas, isso é trabalho infantil. Nós falamos, e é importante estar ressaltando, sobre a chamada lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. Na Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é datada de 1999, nós temos a lista TIP. Essa lista, ela define as piores formas de trabalho infantil, declarando urgência na sua proibição e eliminação. Estão listadas em seu artigo 3º. Quais são as atividades? Vou ler para vocês aqui. Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e o tráfico de crianças, sujeição por dívidas, a servidão e o trabalho forçado ou compulsório, inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para utilização em conflitos armados. Utilização, demanda ou oferta de crianças para fins de exploração sexual, para a produção de pornografia ou para atuações pornográficas. Também é considerado como pior forma de trabalho infantil. Utilização, recrutamento e oferta de uma criança para atividades ilícitas, em especial a produção e o tráfico de drogas, tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes. Chamo a atenção para a questão de quem atua com as medidas socioeducativas. Muitos dos adolescentes, em especial os adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, cumprem medida por conta do ato infracional tráfico de drogas. E precisamos ter cuidado que, ao mesmo tempo que é um ato infracional, mas também é uma pior forma de trabalho infantil. É importante que no território, quando um adolescente vai cumprir medida socioeducativa por tráfico de drogas, também seja olhado para esse adolescente como uma vítima do trabalho infantil. Precisamos ter esse cuidado, precisamos debater muito mais sobre esse tema. Também está nas piores formas de trabalho infantil os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, possam prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. Nessa lista TIP, que é lá na Convenção 182 da OIT, integram essa lista atividades como o trabalho doméstico, o trabalho em borracharias, oficinas e lava-jatos, o trabalho em locais de venda a varejo de bebidas alcoólicas, o trabalho em ruas, em logradouros públicos, na função de comerciantes, ambulantes, guardadores de carros, guias turísticos, carregadores de mercadorias, exploração sexual, oferta de crianças para atividades ilícitas, como já disse anteriormente, principalmente a questão do tráfico de entorpecentes. A questão do comércio. Em 2016,
houve uma transformação do perfil do trabalho infantil no Brasil. 80% são meninos e meninas com mais de 14 anos que frequentam a escola, porque antes se pensava, se frequenta a escola não tem trabalho infantil. E hoje a gente percebe que mesmo adolescentes que frequentam a escola, por vezes estão submetidos a trabalho infantil. Então, estão trabalhando em comércios irregulares ou em pequenos negócios familiares para incrementar renda. Algumas com tarefas que se configuram como piores formas, como trabalho em borracharias, por exemplo, e trabalho mecânico. Qual é a consequência disso? A consequência é para a saúde. São lesões por movimentos repetitivos, queimaduras, câncer de bexiga ou pulmão causados por exposição a objetos tóxicos e doenças da pele. Nós precisamos entender que uma criança e um adolescente estão em fase de desenvolvimento. Por vezes, os órgãos ainda não estão desenvolvidos como está desenvolvido de um adulto. Então, não suporta algumas coisas como que os órgãos de um adulto suportam. Tudo isso precisa ser considerado quando estamos aí comparando a mesma atividade sendo realizada por uma criança ou sendo realizada por um adulto. A questão dos serviços domésticos também está na lista TIP, né? O trabalho doméstico infantil, seja para terceiros ou dentro da própria casa. E aí gostaria de enfatizar, não estamos aqui falando de atividades domésticas, desse cotidiano das pessoas em suas casas, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando atuava como presidente do Conselho dos Direitos da Criança, me chegava por vezes demandas ou situações de famílias e de mães dizendo, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, não consigo mais educar meus filhos, eu não posso pedir para eles arrumarem a cama que eles falam que vão me denunciar ao Conselho Tutelar. Então, né, é uma questão de desmistificar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em momento nenhum, diz que as pessoas não podem educar seus filhos, ou que as pessoas não podem orientar seus filhos e ensiná-los com relação às atividades domésticas. Precisamos ter cuidado, porque quando estamos falando de trabalho infantil, nós estamos falando daquele trabalho em que nós colocamos crianças para ficarem responsáveis por uma casa, né? Nós colocamos crianças para cuidar de outras crianças. E aí é importante ressaltar que o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer o trabalho doméstico como uma das piores formas de trabalho infantil, porque ele afeta, em geral, meninas negras e de origem humilde, que não somente prestam serviços em casas de terceiros, estão sujeitas a todo tipo de violência, mas também dentro da própria casa, o que pode caracterizar uma jornada dupla de trabalho. Quais são as consequências desse trabalho? As consequências também são para a saúde. Doenças por esforços repetitivos, como tendinite, contusões, ferimentos, queimaduras, ansiedade, alteração na dinâmica familiar, transtornos do sono, deformidade, né, na coluna vertebral, além de neuroses profissionais, que são aquelas ansiedades causadas em ambientes de trabalho. Então, precisamos ter esse cuidado. Nós sabemos, e os dados estão aí nos apontando, que 152 milhões de crianças de 5 a 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil em 2016. 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de escravidão. Nós temos aí, são dados da Organização Internacional do Trabalho. Eu recomendo que você acesse o site da OIT para que você consiga vivenciar números, para que você consiga entender qual é a situação que nós ainda temos que enfrentar no Brasil. Nós temos ainda, para cada de 2
a cada 3 crianças em situação de trabalho infantil são masculinas, né? Então, são do sexo masculino. Então, ainda colocar essa questão de gênero nesse enfrentamento ao trabalho infantil. No entanto, quando falamos do trabalho doméstico, 94% do trabalho infantil doméstico é realizado por meninas. Então, precisamos discutir também essa questão de gênero. Temos a PNAD contínua, falamos também aqui, né, que é uma pesquisa nacional por amostragem de domicílio. A última que nós temos é a de 2016, esse ano sai a de 2018, mas é importante ressaltar que 73% das crianças ocupadas em atividades econômicas também exerciam outras formas de trabalho. Então, precisamos fazer esse enfrentamento. Também, nessa PNAD de 2016, é possível perceber que 60,5% das crianças de 5 a 17 anos ocupadas são pretas ou pardas. Coloco esses dados para que a gente possa fazer uma reflexão. Qual é o olhar que eu, enquanto conselheiro, preciso ter no território? Eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso fazer ter uma compreensão que enfrentar o trabalho infantil não é algo separado da tratativa de outros temas, como a questão de gênero, como a questão da criminalização da pobreza, como a questão de raça, de cor, de etnia. Precisamos fazer essas reflexões. Por isso falamos tanto da importância desses grupos de trabalho, desses comitês, para que a gente realmente consiga juntar as diversas políticas e a sociedade civil junto com o governo para fazermos esse enfrentamento ao trabalho infantil. Quero falar para vocês do 3º Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. Recomendo também, entrem, né, no site da CONAET ou no site do Ministério da Cidadania, no site do Fórum Nacional PET e verifiquem esse 3º Plano Nacional. Lá tem 7 eixos estratégicos e para cada eixo há objetivos, ações, metas, prazos e quem são os responsáveis. Quero falar com vocês que são 7 eixos. Quais são esses eixos? Priorização da prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador nas agendas políticas e sociais. 2. Promoção de ações de comunicação e mobilização social. 3. Criação, aperfeiçoamento e implementação de mecanismos de prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador, com destaque para as piores formas de trabalho infantil. Promoção e fortalecimento da família na perspectiva de sua emancipação e inclusão social. Garantia da educação pública de qualidade para todas as crianças e adolescentes. Eixo 6. Proteção da saúde da criança e adolescente contra a exposição aos riscos do trabalho. 7. Fomento à geração de conhecimento sobre a realidade do trabalho infantil no Brasil, com destaque às piores formas. Então, nós já estamos, inclusive, cumprindo aqui o 7º eixo, que é esse fomento à geração de conhecimento. Porque quando conhecemos, conseguimos enfrentar. Essa é a dica que nós temos, né, para vocês. Quero dizer que nós vamos passar um vídeo para vocês e esse vídeo é o que vai nortear depois o nosso debate nas atividades. Então, vocês vão assistir agora, né, professora Rose, vamos assistir esse vídeo e em seguida nós voltamos para fazer os comentários sobre a questão que envolve o trabalho infantil. Então, até daqui a pouco.
trabalho intersetorial talvez seja a maior chance da gente garantir a erradicação dessa violação de direito da criança e adolescente. A abordagem social consiste em uma aproximação com essas crianças e adolescentes que estão na rua. Viram só essas imagens? Então, todo mundo sabe, criança e adolescente tem que estudar e se divertir. Pois é, Robson, mas na prática, infelizmente, não é bem assim. Tem muita criança e adolescente trabalhando. E para mudar de vez essa realidade, o governo federal desenvolve o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que tem obtido ótimos resultados. E é dele que a gente vai falar. Mas, antes, vamos entender o que é o trabalho infantil. Existe uma cultura no Brasil que acredita que o trabalho, ele dignifica, não é? O trabalho capacita, o trabalho dá bases éticas e econômicas para a gente poder ser alguém melhor no futuro. A bem da verdade, a gente acredita que isso é uma falácia. A gente precisa, na verdade, desconstruir essa cultura que acredita no trabalho como formador de caráter, não é? E de profissões, e tentar entender que uma criança e um adolescente precisam ter outros tipos de alternativas para poder se desenvolver integralmente, socializar, brincando, estudando e se capacitando de uma outra maneira para a vida adulta. E quando se fala em trabalho insalubre, não é à toa. O trabalho infantil prejudica a saúde e pode causar até a morte. Ainda atrapalha o rendimento na escola e o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Trabalho é o pai do êxito. Melhor estar trabalhando do que fazendo besteira na rua. Eles só estão ajudando a família. Mais um jovem é flagrado no tráfico de drogas. Vocês viram essas situações de trabalho infantil? Isso é muito sério mesmo, Robson. Muita gente ainda acredita que colocar crianças para trabalhar é uma boa forma de disciplinar, de ensinar a ter responsabilidade. Essa crença é justamente o maior entrave para identificar e erradicar o trabalho infantil. Exatamente, Vivi. Então, vamos entender como funciona o PET e ver como ele consegue retirar as crianças e adolescentes da situação de trabalho infantil. Mas antes, vamos ver um pouco sobre o trabalho de prevenção. A proteção básica, ela tem um elo fundamental aí na prevenção do trabalho infantil. Porque se ela tem um vínculo muito próximo com essa criança e com essa família, o trabalho do serviço na proteção básica é basicamente prevenir e trabalhar essas vulnerabilidades relacionais que existem com essa família e com essa criança, evita que ele chegue ao trabalho infantil. A primeira ação para se enfrentar o trabalho infantil é conhecer os locais onde ele acontece e quais as formas a que trabalho as crianças e adolescentes estão sujeitos. Se não sabemos onde ele está, não temos como enfrentá-lo. Para isso, é necessário uma ação conjunta da assistência social, conselheiros tutelares, professores, agentes de saúde, sindicatos e você. Você também pode ajudar a mudar essa situação. É isso aí. Você sabia que muitas crianças e adolescentes que estão trabalhando também estão em situação de rua? O Claudinei e a Ivelise, que trabalham na abordagem de crianças e adolescentes, explicam melhor. Nesse trabalho de rua, a gente vai procurar saber quais são as necessidades e os motivos pelos quais trouxeram eles para as ruas. A gente explica que lugar de criança é na escola, ou brincando. A abordagem com crianças e adolescentes, ela é mais voltada para o lúdico. Então, assim, os orientadores, eles estabelecem uma relação de jogos, a partir do brincar, a partir estabelecer uma relação de confiança mesmo. É diferente do adulto, que você pode chegar de uma forma mais direta. Você se apresenta, claro, mas você já pode, assim, o adulto, geralmente, ele já tem aquela demanda, ele já apresenta para você.
Agora a criança não, às vezes ela está em condição de trabalho infantil. Então tem todas essas questões que precisam ser descobertas. E isso vai a partir do estabelecimento do vínculo, realmente. Gente, e é aí que entram as equipes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, conhecido como PAEF, que atuam no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS. Tudo para fazer um trabalho de diagnóstico completo e garantir a proteção da criança e do adolescente. Não é, Isabela? O nosso acompanhamento é psicossocial e ele é realizado através de visita domiciliar, de uma maneira acolhedora, onde a gente possa compreender a situação dela de uma maneira geral e aí a gente poder entender onde nós podemos intervir. O foco primeiro é o vínculo, para depois ir chegando nas necessidades, né, sociais, socioeconômicas, e aí naturalmente a questão do trabalho infantil vai aparecer, seja com a questão da frequência escolar da criança, seja através do relacionamento dessa criança com essa família. Pessoal, é importante destacar que a ação da assistência social não ocorre só depois que o problema é identificado. São feitas atividades de prevenção por meio da proteção social básica para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente também não pode esquecer o papel fundamental do cadastro único nesse processo todo. É por meio dele que o governo federal fica sabendo de todas as informações detalhadas da família, de quais programas sociais ela participa, do que ela mais precisa. Fala aí pra gente, Luiz Fernando, como é que é isso? Ainda existe muito aquela ideia de que, e se eu falar que eu tenho trabalho infantil, eu posso me prejudicar meu benefício. Não. É importante para o programa saber exatamente isso, para priorizar a família não só no benefício, mas as outras ações que tem dentro do programa. Não existe o viés de culpabilizar, né, de colocar o dedo na família e falar, olha, isso é errado, tal. Não, muito pelo contrário. Tem uma vulnerabilidade, uma questão muito mais complexa aí que a gente tem que atuar, fazendo o cadastro, incluindo essa criança numa série de serviços, essa família no acompanhamento, o recebimento do Bolsa Família. Pois é, o Luiz Fernando nos mostrou a importância do cadastro único para o PET. E é por isso que o trabalho dos profissionais das diversas políticas, como educação, cultura, trabalho, lazer e esporte, precisa estar integrado. E como será que a escola lida com a questão do trabalho infantil? Vamos ver como a educação lida com esse tema? Vamos lá. Tem tido um esforço de estabelecer em cada território uma relação entre a escola, a unidade de saúde, o equipamento de assistência, com reuniões regulares, mensais. Então, essa aproximação desses equipamentos é muito importante para que a gente possa discutir os sinais, até, estou com uma criança que está apresentando tal situação, que está com rendimento baixo, que tem dormido em sala de aula, ela não era assim, a família não revela muito bem o que está acontecendo, então é uma família muito vulnerável, que tem uma situação de pobreza que a escola conhece, e você pode começar a conversar com a rede ali sobre aquela criança. O trabalho intersetorial talvez seja a maior chance da gente garantir a erradicação dessa violação de direito da criança e adolescente. Porque para a educação, o mais importante é a gente ter pares para garantir a proteção integral dessa criança. Interessante, professoras. Bárbara, fala pra gente que prejuízos o trabalho infantil pode trazer para a escolarização das crianças e adolescentes. Se a gente pensar numa criança, essa atividade da brincadeira é muito importante. O brincar na infância é muito importante. É ali onde ela vai estabelecendo sozinho com seus pares construções simbólicas importantes para ela ir se desenvolvendo. Então, assim, uma criança que é submetida a um trabalho infantil, provavelmente esse tempo da brincadeira e do brincar, ela acaba sendo até tirado dela, né? Porque dependendo da condição que ela tiver de trabalho, ela pode não estar nem tendo tempo de brincar. E isso pode aparecer na escola numa relação, às vezes, desinteressada, que ela tem até do processo escolar, que, em determinada fase, é também muito lúdico, né? Muito criativo. O trabalho infantil também requer um olhar especial para as questões de saúde. Mas como será que ela atua?
A política de saúde trabalha com as notificações e na capacitação dos profissionais para a identificação desses casos e para que eles trabalhem articulados com outros setores. A saúde sozinha, ela não pode agir, porque temos aí um problema social. Mas a notificação pode prejudicar a família? Notificar não é punir nem é julgar. A notificação é para a gente pensar sobre. E de posse dos dados, então, a gente pode propor políticas e ações a partir desses dados. Porque a notificação, ela tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, que é no sentido de você ter dados, A partir dos dados, você forma a política. E segundo, é para você fazer um acompanhamento daqueles casos. O trabalho não é o único caminho para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Existe a possibilidade da aprendizagem para os jovens acima dos 14 anos. E para os maiores de 16, há a possibilidade do trabalho protegido. A Cristiane explica pra gente essa diferença. Muitas vezes o jovem ou a criança que vai para o trabalho infantil, ela abandona a escola. Então, ao entrar num programa de qualificação ou de aprendizagem, ele percebe a importância da escolarização novamente. Então, ele volta à escola, ele volta a estudar e isso faz com que ele adquira uma maior qualidade de vida, uma maior qualidade depois futura até de trabalho. Então, são cursos que realmente estão condizentes com as novas tecnologias, com aquilo que o jovem gosta, com aquilo que o jovem quer. Então, tem que ser uma aprendizagem de qualidade e, sobretudo, não é só uma aprendizagem técnica, mas a gente tem que trabalhar também com os aspectos humanos, de sociabilidade, de cidadania, de direitos e de deveres, para que ele possa realmente estar bem afinado com esse mercado e gostar do que ele está fazendo. As vidas de muitas crianças e adolescentes são marcadas pelo trabalho infantil. Mas quando conseguimos garantir atendimento, vemos mudanças incríveis, como o caso do Adriel. Eu comecei ali na linha vermelha, 13 para 14 anos, eu comecei a vender a pipoca primeiro, daí eu me aproximei mais, botei água para vender e etc. Daí eu fui arrumando um dinheiro, aí para me ajudar minha avó, eu fui lá, ajudei ela. Adriel, conta pra gente como você conheceu o PET. Eu comecei era ano passado, me pegaram lá em outubro, na Linha Vermelha, aí me passaram lá, perguntaram qual era a minha idade, eu falei tudo certinho, dei o endereço tudo certinho, porque eu não gosto de mentira. Nessa que eu dei tudo certinho, eles foram lá, em casa. Aí a assistente social perguntou o nome dele, ele falou onde ele morava, entendeu? Aí eu convidei ele para fazer um curso na SBET. Já que tem esse negócio de jovem aprendiz, vamos seguir em frente, nós temos que seguir em frente, porque nós não vamos ficar muito parados, perdendo tempo na comunidade sem fazer nada, sabendo que tem um jovem aprendiz para fazer um curso. E o que você espera para daqui para frente, Adriel? Meu sonho mesmo é ser um jogador de futebol, quero realizar esse sonho mesmo. E também eu quero sair daqui para fora, ver outros países, falar inglês, em espanhol, lá para os Estados Unidos, esse negócio assim, Inglaterra, Islândia. É isso aí. Esses são alguns dos esforços para erradicar o trabalho infantil. Agora você já sabe. Procure o Centro de Referência de Assistência Social e atualize as informações no Cadastro Único. Matricule as crianças e adolescentes na escola e incentive a participação em atividades esportivas, culturais e de lazer. Caso tenha dificuldades ou identifique uma situação de trabalho infantil, procure o Conselho Tutelar, hein? O poder público está aí para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Olá, gostaram do vídeo? Acredito que sim.
principalmente porque enfatiza a importância do Conselho Tutelar nessa rede que nós tanto temos falado, nessa rede de proteção a crianças e adolescentes. Então, a atividade que vocês vão fazer agora é, a partir deste vídeo, eu quero que vocês discutam aí junto com seus pares e façam algumas reflexões sobre o que mais chamou a atenção neste vídeo e o que isso tem a ver com a sua atuação enquanto conselheiro tutelar e o que isso tem a ver com o enfrentamento ao trabalho infantil. Dou aqui algumas dicas, né, da importância de ações intersetoriais, da importância das portas de entrada, da importância das discussões envolvendo as diversas políticas. Então, eu e a professora Rose aguardamos vocês com essas reflexões. Até daqui a pouco. Olá, voltamos para fazer o debate sobre o filme que assistimos, para falar do tema combate ao trabalho infantil, a importância da rede socioassistencial, a importância dos atores atuarem de forma colaborativa, e é um pouco sobre isso que vamos falar agora, não é isso, professora Rose? Exatamente. Boa noite novamente, né, para todos os nossos cursistas. E olha, nós temos aqui, os colegas estão mesmo envolvidos e isso é muito legal, trazendo experiências dos seus municípios ali, da atuação deles. Eu vou ler umas aqui, cadê? Essa daqui foi bem interessante, que é do polo aqui de Ariquemes, Rondônia. A Fernanda, Roseli e Neide que encaminhou. Elas falam assim: do município onde eu trabalho, pode observar que os adolescentes mais suscetíveis são os usuários de substâncias psicoativas e também aqueles que estão no meio do tráfico como intermediadores. Então, é aquilo que você estava falando, né? Que o tráfico de drogas, né, também é uma das piores formas de trabalho infantil. E muitas das vezes essas pessoas utilizam desses adolescentes que estão dependentes químicos naquele momento ali, para fazer também, como muitas das vezes eles não têm um recurso para pagar pela droga, então eles se utilizam da mão de obra desses meninos e dessas meninas para praticar o crime e o ato infracional de tráfico. Muito bem, excelente reflexão aí dos conselheiros, dos cursistas que estão no polo de Rondônia. É dizer que é isso mesmo, precisamos ter esse olhar, né, relacionando a questão do ato infracional e trabalho infantil. Nós estamos falando da pior forma, de uma das piores formas de trabalho infantil. Então é importante que a rede esteja com esse olhar apurado para essa situação, e ao perceber e ao receber um adolescente que irá cumprir medida socioeducativa por conta de tráfico de drogas, pelo ato infracional tráfico de drogas, que também a equipe da assistência social, a equipe dessa rede possa ter esse olhar com relação a esse adolescente ser também uma vítima de trabalho infantil. E assim, pensar em ações preventivas ou até mesmo em ações para que esse adolescente não retome essa vida infracional e esse envolvimento com a questão do tráfico de drogas. Inclusive, na hora de fazer o plano individual de atendimento desse adolescente, é importante ter esse olhar para o adolescente como vítima de trabalho infantil. Temos mais comentários, professora? Tem um comentário interessante aqui da colega Elvira, que ela encaminhou pelo YouTube, e ela diz assim: a importância de se realizar momentos de estudos para esses técnicos que compõem essa rede. Infelizmente, muitos de nós não sabemos das ofertas dos serviços. E isso é uma realidade, né, na grande maioria dos municípios.
que a oferta, o que o CRAS oferece, o que o CREAS oferta, né, de serviço, o que é o CadÚnico? É só o Bolsa Família? Não, ele é muito mais, tem outros benefícios, né, que pode ser acoplado ali. Então, assim, a sua reflexão, ela é bem pertinente, Elvira, nesse sentido, de que a sociedade, a comunidade precisa conhecer, porque muitas das vezes elas estão na posição de trabalho infantil, né, de fomentar o trabalho infantil por desconhecimento, por ser ali um ciclo, né, ele trabalhou quando era criança, o avô trabalhou, o pai trabalhou, então é mais do que justo colocar o meu filho também para trabalhar, porque é um ciclo, ele não tem o conhecimento de que tudo isso que a gente está falando aqui, né, da estrutura em desenvolvimento desse menino, dessa menina. Então é importante que as secretarias, né, onde os serviços estão vinculados, que façam esse tipo de divulgação, façam campanhas, tragam a comunidade mais para perto, para a gente poder suprir essa situação, né, da falta de conhecimento das pessoas. Tem mais aqui, professora? Muito bem, mas eu gostaria, né, de aproveitar para comentar que nas aulas anteriores falamos sobre as ações estratégicas do PET e que essas ações estão centradas em eixos, são 5 eixos, e um desses eixos fala justamente da importância da informação, da importância da sensibilização. Então, importante mesmo, cursista, importante mesmo, conselheiro, que vocês no território possam fomentar essas discussões, possam buscar esses momentos de aprendizado. E isso se faz em cursos formais, como os que vocês estão participando, mas também pode ser propositivo no sentido de pensarmos agenda, de pensarmos situações nesses grupos de trabalho, nesses comitês, ou quem sabe em alguma experiência da própria equipe, né? Tirarmos um período da semana e convidarmos os profissionais que são do CREAS, os profissionais que são dos CRAS, os profissionais que são da política de saúde, que são do Ministério Público, para fazermos discussões acerca desses temas. E aí retomo a importância de dizer, vamos também nos serviços de convivência, ou enfim, qualquer que seja o espaço, falar com os adolescentes, falar com as crianças sobre esse tema, vamos falar com as famílias sobre esses temas. A professora Rose apontou aqui a importância dessa sensibilização das famílias, porque quantos são os que dizem, eu trabalhei, por que o meu filho não pode trabalhar? Eu me orgulho de ter trabalhado, eu sou a pessoa que sou porque trabalhei de forma precoce, e isso acontece por vezes por esse desconhecimento, inclusive das consequências do trabalho infantil. Então, fica a dica, chame as pessoas para o diálogo, vamos dialogar, vamos falar sobre esse tema, vamos desmistificar algumas das situações que envolvem esse tema. E eu aqui pensando, né, vendo a interação dos colegas, em alguns lugares, professora, a gente percebe que o programa PET, ele não está sendo executado de forma eficaz, né? Então, assim, claro, tem toda uma situação de profissionais e tudo, mas eu penso que o conselheiro tutelar e o conselheiro de direito precisa estar atento para o efetivo funcionamento desses programas e desses serviços. Então, conhecer o que tem disponível na rede, isso é importante. Outra questão também que é bem interessante a gente conversar também com relação ao orçamentário, né? Porque eu não faço política pública sem ter o orçamentário. Então, o conselheiro tutelar e de direito, ele precisa também conhecer isso, né? Saber o que tem disponível de recursos no município e até de cofinanciamento do governo federal, para que ele possa fazer a fiscalização. Exatamente. Nós falamos tanto sobre essa questão da intersetorialidade e eu quero retomar
que o PET é um programa de gestão que articula a estrutura da rede de atendimento para o enfrentamento do trabalho infantil. Então, se estamos falando de rede, nós estamos falando de quais atores sociais? É claro que no seu município você tem ali uma rede que não necessariamente é igual à rede de um outro município. Porém, basicamente, nessas redes tem os serviços de saúde, a rede de assistência social, o esporte, a cultura, o lazer, as escolas, as superintendências regionais do trabalho, o sistema de justiça, a organização da sociedade civil, os responsáveis pela aprendizagem, conselho tutelar. Então, todos esses são atores importantes nessa rede de enfrentamento ao trabalho infantil. Em cima ainda daquilo que a gente estava falando, a questão do orçamento, os cursistas ali do polo de Bragança, do Pará, eles dizem assim: como combater e executar a erradicação do trabalho infantil se o Estado repassa apenas R$ 4.200 para o município de Augusto Correia, Pará? Se o último repasse foi em janeiro de 2018, para a execução do plano municipal com a busca ativa, curso profissionalizante e outros. Como agir? Como colocar na prática a lei se não temos condições de executar o plano? É exatamente aquilo que a gente estava falando, né? O orçamentário precisa... E aí chama atenção para os conselhos de direito, para ver essa situação como fomentador da política. Exatamente. É importante que o gestor da política pública, que o gestor dos equipamentos, né, que os conselheiros de direitos possam sim debater sobre essa questão de como colocar na agenda pública, como colocar o trabalho infantil como um tema importante. No Brasil, trabalho infantil é proibido, então cabe ao gestor priorizar esse tema na sua agenda, no seu planejamento enquanto gestor. E isso pode ser proposto por todos nós, por todos esses atores sociais. Nós temos ações que inclusive conseguimos fazer no nosso cotidiano, né? Tenho falado aqui, por vezes precisamos dentro da nossa própria casa iniciar essa sensibilização sobre o que é o trabalho infantil. Por vezes temos que fazer isso com os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, nas escolas. Por que não trazer como tema transversal esse debate nas aulas, esse debate nos eventos escolares? Então, nós temos diversas opções, diversas formas de fazer esse enfrentamento, principalmente desmistificando algumas ideias essas que fazem fomentar, que fazem sustentar a continuidade do trabalho infantil. Quero também aproveitar para falar de portas de entrada. Portas de entrada para a identificação do trabalho infantil. São diversas as portas de entrada, mas nós temos aí o Ministério Público do Trabalho como uma porta de entrada, a Defensoria Pública também é uma porta de entrada, a Segurança Pública, seja pela Guarda Municipal, pelas polícias militar, civil, rodoviária, os serviços da assistência social, da política de saúde, da política de educação. Quantas são as vezes que o trabalho infantil é percebido pelo educador na escola? Quantas vezes o trabalho infantil é percebido pelo profissional da saúde, pelo agente comunitário, né? Temos também as demandas espontâneas. Por vezes, e vocês viram no vídeo, né, a própria família, ela faz o registro dessa situação quando ela informa no cadastro único. E aí no vídeo vocês viram aquele profissional que ele dizia: olha, o intuito não é culpabilizar as famílias, o intuito não é apontar, não é julgar, mas apoiar, proteger essas famílias, essas crianças, esses adolescentes. Então,
Temos também a opção de denúncias diversas, seja anônima, né, pelo Disque 100, pelas ouvidorias. Algumas pessoas, elas não querem, né, falar, algumas cidades são muito pequenas, todo mundo se conhece. Eu não quero que saiba que fui eu que denunciei. Então, existem algumas opções, algumas formas de você fazer essa denúncia sem necessariamente ter que se identificar. Nós temos também associação de moradores, movimentos sociais, comerciantes, ambulantes, entidades beneficentes, igrejas, várias são as portas de entrada. Nós temos a internet, o rádio, TV, matérias jornalísticas. E aí acho importante dizer que ao chegar aqui, né, no aeroporto, em Porto Velho, me deparei logo com uma publicidade que dizia: nesse estado não aceitamos o trabalho infantil, tinha informações contra o trabalho infantil. Então, isso demonstra que, quando está na agenda pública, é importante, são várias as portas de entrada, inclusive por meio da publicidade, né? Seja a internet, seja o rádio, seja a TV, seja matérias jornalísticas. E uma importante porta de entrada é o Conselho Tutelar e os conselhos de direitos. Então, nós acreditamos sim que essa é uma das portas de entrada que mais é procurado, que é mais fácil de se identificar o trabalho infantil. Mas o que é essa porta de entrada que tanto falamos, né? Entende-se porta de entrada como a origem da denúncia ou do encaminhamento. É isso que estamos aqui falando quando falamos de porta de entrada. Temos mais comentários, professora Rose? Temos sim. O Polo de Macapá, eles fazem uma pergunta. O que fazer quando o PET recebem pessoas para desenvolver atividades sem preparação? A questão política partidária que visam o voto de pessoas e não o profissionalismo. Então, o que fazer nesse sentido, né? Eu penso que uma das questões é, de fato, sensibilizar o secretário da pasta, né? Dizendo ali, olha, tudo bem, questão política, isso daí é com vocês, mas a criança e o adolescente não pode estar no meio dessas questões de jogações de políticas partidárias. Então, acima disso, precisa ter uma conscientização de que ali eu não tenho um voto, ali eu tenho uma vida, ali eu tenho uma pessoa, ali eu tenho alguém que necessita de uma ajuda naquele momento. Se por algum acaso a questão político-partidária for muito forte aí no teu município, ok, então negociar com a secretária, conversar com ela, dizer, olha, então pelo menos procure alguém que esteja capacitado para estar nesse lugar. Se vocês querem fazer a indicação, mas pelo menos que seja alguém que de fato, né, se sensibilize, que tenha competência ou pelo menos o interesse em aprender e saber como que funciona a política da criança e do adolescente, especificamente na questão do trabalho infantil. Muito bem, professora Rose traz aí alguns apontamentos feitos pelos alunos e a gente fica bastante satisfeito em ver o quanto que vocês estão valorizando capacitações, o quanto é importante a capacitação. Também dizer que nós sempre temos o que aprender, né? Então, eu sou um assistente social, né? Fui para a academia, me formei, tenho um diploma como assistente social, estou apta a participar de um processo seletivo, estou apta a participar de um processo de contratação para um cargo de assistente social, mas não necessariamente estou preparada para atuar com relação à temática trabalho infantil. Por quê? Porque por vezes no nossa grade curricular, na nossa preparação acadêmica, não houve ali aquele tema específico sobre trabalho infantil. Então, quando eu assumo esse cargo, eu preciso estudar sobre esse tema, eu preciso estudar sobre direitos de criança e adolescente, se é o que eu estou indo ali atuar profissionalmente. Então,
Então, nós precisamos pensar na importância desse aprendizado contínuo, aprendizado que ele acontece quando eu me inscrevo em algum curso formal, mas ele acontece também quando enquanto equipe, eu organizo um momento ali da semana, seja um período da semana, para estudarmos sobre determinado tema. Isso também é trabalho, né? A professora Rose fala da importância de sensibilizar nossos gestores. Então, nós precisamos sim fazê-los, né, compreender que estar trabalhando também quando estamos nos capacitando. Então, separe aí um dia, um meio período que seja da semana, para que de forma coletiva vocês possam debater sobre algum tema, possam buscar aprender mais sobre um determinado tema. Eu quero dar um beijo, mandar um beijo bem grandão e um abraço para os nossos cursistas ali de Marabá, né, que estão felizes aí com a nossa participação. Um abraço para vocês. Eu sinto falta, viu, professor, esses dias que a gente está assim quase que semanalmente nos vendo, nos falando, e aí quando fica uns diazinhos a gente já sente falta. Então, fica também aí o meu abraço fraterno, dizer do quanto estou satisfeita desse convívio, dessa troca de experiência com vocês. Tenho visto aqui, né, por meio dos tutores, do grupo aqui, dos tutores encaminhando as respostas de vocês quanto à atividade, excelentes reflexões, muito boas mesmo. Isso demonstra o quanto que vocês têm essa preocupação na atuação com relação à proteção, à garantia de direitos de crianças e adolescentes. Mais alguma para fazer a leitura aí pra gente, professora Rose? Nós estávamos conversando no intervalo com relação a essa questão do trabalho infantil. E eu vejo muito isso na nossa região, por ser uma região onde tem muitas fazendas, né? Por ser uma região com muitas zonas rurais, uma prática bem comum, que aparentemente ela não existe mais, mas é uma prática ainda muito comum de trazerem a menina, especificamente a menina, e você disse que 90%, né, das Isso. meninas do trabalho infantil doméstico, elas são exercidas por meninas. E trazer essas meninas para a cidade com a intenção de quê? Dizendo que vai estudar, não, a gente vai dar mais uma oportunidade, porque lá na zona rural onde essa menina vive, talvez não tenha só o fundamental, não tenha o ensino médio, não tenha uma oportunidade, traz essa menina, a família libera essa menina para vir para cá. E ela acaba tornando-se, né, o trabalho infantil doméstico, e às vezes a família nem sabe. Então, é importante também quando no atendimento do conselheiro tutelar e no fomento da política que o CMDCA ele vai fazer, é importante observar as falas, né? Então, não, mas a mãe dela deixou ela vir para estudar. Mas até que ponto ela está estudando? Está estudando mesmo, né? Qual é a condicionante que essa família está dando para essa menina para que ela estude, né? As roupas que ela está usando. Então, de que forma que ela vai pagar e tudo isso? Porque, de alguma forma, eles vão querer um pagamento. Então, isso é importante a gente estar bem atento, até porque quando for para a aplicação da medida protetiva, né? Então, veja para onde encaminhar essa família, tanto a família da menina quanto a família que recebeu essa menina. Se for questão crime, para a polícia e a proteção para essa família. Ok, eu quero ler aqui um comentário que veio do Polo Monte Castelo, em São Luís do Maranhão. Diz assim: desmistificando a mentalidade da sociedade civil, famílias e até de conselheiros tutelares, que por vezes naturaliza a questão do trabalho infantil, sensibilizando, baseado na legislação, a exemplo da Lei 2096 de 2000,
que trata da aprendizagem de adolescentes. Fortalecer a rede de atendimento, capacitando para o entendimento do que é trabalho infantil e suas consequências na educação, saúde e assistência social. Esses são os comentários de Maria Eliane, Maria de Fátima, Silvia, Regina, Patrícia, Cleane e Arison. Então, excelentes comentários que vocês fizeram. É isso mesmo, precisamos desmistificar. Precisamos, inclusive para os profissionais, atuar não pelo senso comum, mas atuar a partir de legislação, a partir de ordenamentos jurídicos. E aqui vocês colocam muito bem, precisa fortalecer essa rede de atendimento. E uma das formas de fortalecer essa rede de atendimento é por meio da capacitação, inclusive fazendo as pessoas compreenderem quais as consequências do trabalho infantil, né? Quais são as consequências que tem para essas crianças, para esses adolescentes, o trabalho infantil. Acredito que esse é um excelente caminho aí para vocês trilharem enquanto profissionais que atuam diretamente com o contato com essas violações de direitos. Tem um comentário aqui dos nossos alunos ali do Polo de Araguaína, Tocantins, bem interessante. Eles dizem assim: o município de Araguaína, no Tocantins, executa um projeto com o intuito de promover de imediato a intersetorialidade das políticas públicas de promoção, defesa e controle social dos direitos da criança e do adolescente, com foco na prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalhador adolescente, por meio de ações articuladas entre as secretarias municipais, órgãos e entidades responsáveis pela implementação de tais políticas. A Rede Municipal de Educação desenvolve e executa no âmbito institucional dos centros de educação infantil, creches e escolas, ações de proteção da criança e do adolescente, especialmente com relação ao combate e à erradicação do trabalho infantil por meio de palestras, dramatizações, apresentações culturais, dentre outros. É válido ressaltar que o trabalho exercido é fruto de determinação jurídica, uma vez que os dados do município apresentavam índices superiores em relação à média nacional. Excelente esses comentários, né? Acredito que essas boas práticas, elas precisam realmente ser disseminadas, elas precisam realmente ser passadas para outros municípios para que também façam. Inclusive, no site do Ministério da Cidadania, tem uma parte em que são trocas de experiências, são registro de boas experiências para que os municípios tenham acesso e possam também adaptar essas boas experiências à sua realidade. Como já disse anteriormente, cada município tem o seu perfil, cada município tem a sua realidade, cada um desenha a sua rede de um formato que seja mais adequado, mas o importante é que a gente observe e a partir dessas boas experiências possamos adaptar para a realidade que vivemos. Tem também aqui, professora Rose, do Polo Macapá. O Polo Macapá, os cursistas Rômulo Costa, Ivone Santos, Érica Figueiredo e Marisa Pinheiro diz assim: os órgãos de proteção devem estar estruturados para assegurar medidas que combatam o trabalho infantil. Nesse sentido, os setores deverão estar estruturados para que possam desenvolver atividades intersetoriais integral, articulando com o setor empresarial para assegurar que os programas como Menor Aprendiz ofereça cursos que proporcione mudanças transformadoras na vida dos jovens. Deverá haver mobilização dos órgãos e sociedade civil no sentido de informar onde buscar determinados programas. Informar ainda que a Secretaria de Assistência Social oferece cadastro único com o objetivo de mapear as condições socioeconômicas e familiar de crianças e adolescentes e que Conselho Tutelar é órgão fundamental para referenciar esses serviços, é porta de entrada.
muito bem, excelente os comentários, né? Nós tivemos aqui, professora Rose, muitos comentários, acho que isso é motivo de muita satisfação para nós, sabermos que as pessoas os cursistas estão envolvidos com esse tema, querem aprender, mas também tem muito a ensinar. Deixo aqui o registro da nossa admiração e que estamos encerrando mais esse período aqui, mas continuamos nessa busca incessante de erradicar trabalho infantil no Brasil. Fica aqui o nosso abraço fraterno. É isso aí, olha, enquanto a gente tem uns segundinhos ali, mandar um abraço bem grandão para os nossos cursistas ali do Polo de São João dos Patos, né, que sempre estão ativos e participando. Macapá também, um abraço para todos eles, um cheiro aí, como dizia o nosso professor Humberto, né, um cheiro para os nossos alunos aí de Maués, do Amazonas, também Timon no Maranhão. Um abraço para todos vocês aí, onde mais, Araguaia também está conosco, pedindo um abraço. Um beijo para vocês, daqui a pouco a gente volta, a professora vai nos auxiliar e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a letalidade na adolescência. Educação à distância, mudando realidades.